Olá pessoal, eu sou o Newton Gomes, da CPA Informações Empresariais de Sorocaba, São Paulo. Bem, nós estamos iniciando uma série de vídeos agora para falar a respeito de um assunto muito importante da reforma tributária. Ontem, dia 27 de novembro, na Câmara dos Deputados lá em Brasília, houve uma reunião da Comissão Especial da Reforma Tributária. É uma reunião que estava sendo aguardada há muito tempo, porque nessa reunião o relator da Comissão Especial, que é o deputado Luiz Carlos Rauli, ele iria apresentar o seu relatório final. E essa reunião que nós tivemos lá, inclusive ela foi realizada e transmitida ao vivo pela TV Câmara, e nós assistimos essa reunião inteira e sabemos os detalhes. Muito bem. Logo após o término da reunião, o deputado Luiz Carlos Rauli disponibilizou notas explicativas de tudo que ele tinha que falar. Ele foi explicando o que ele pretende, onde ele quer chegar com a reforma, etc. Tal. Então, esse documento, que ele chamou de notas explicativas, várias páginas, ele está à disposição lá na área da Comissão Especial, na Câmara dos Deputados. Nós, então, vamos comentar essas notas explicativas. Cada um dos pontos, cada coisa que ele andou explicando, a gente vai analisar aqui, né? E isso vou fazer com a ajuda da Júlia. Oi, pessoal. Meu nome é Júlia Gomes. Então, a PEC 293, que o Luiz Carlos Rauli apresentou ontem, prevê, primeiramente, a extinção de tributos, que seriam o IPI, o IOF, a CLL, PIS, PASEP, COFINS, Salário Educação, CID Combustíveis, que são todos os federais, o ICMS estadual e o ISS municipal. Muito bem, é interessante, vai aqui um comentário a respeito do trabalho do Rauli. Desde que ele começou a trabalhar nesse projeto, ele estava sempre prevendo a extinção de 5 tributos que seriam substituídos por um imposto que é chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que nada mais é do que a versão brasileira do IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, já falamos disso várias vezes aqui. Muito bem, na apresentação de ontem, no relatório que ele apresentou e depois nas notas explicativas, ele diz que o substitutivo, ele prevê, como a Júlia lembrou aí, a extinção de tributos. Notem, essa relação de extinção ela é muito mais ampla do que aqueles 5 tributos que ele já tinha falando há muito tempo. Eu me lembro que ele falava sempre do IPI, do PIS, da COFINS e também do ICMS e do ISS. Ora, essa relação está muito mais ampla, porque na realidade, nessa relação que consta de notas explicativas, nós temos 10 tributos. Primeiro IPI, o IOF, a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o PIS, desmembrado o PASEP, que é o Patrimônio do Servidor Público, a COFINS, o Salário Educação, CID Combustíveis, isso no âmbito federal. E no âmbito estadual, o ICMS, e finalmente no âmbito municipal, Imposto sobre Serviços, né? Então, desse relatório, se a gente contar aí cada um dos tributos, nós temos aqui que são 10, e não mais aqueles 5 que inicialmente o Raul começou a falar. Muito bem, então há esta nota explicativa, o primeiro item trata disso, e o segundo item, Júlia? O segundo item fala sobre a criação de tributos. Sobre a criação do Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o famoso IBS, nos moldes do IVA, Imposto sobre Valor Agregado. E, além disso, o imposto seletivo nos moldes da Excise Tax, né? Que é uma taxação diferenciada, né? Então vamos explicar melhor aí.
Bom, a primeira intenção é criar o IBS, isto é o IVA, né? Isso tem sido falado durante muito tempo e esse nome brasileiro do IVA é IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que nada mais é do que o IVA, que, como nós já dissemos várias vezes, já é aplicado em centenas de países em todo o mundo. E o imposto seletivo. Vamos explicar, fizemos isso anteriormente, mas vamos deixar bem claro. O IBS incide generalizadamente sobre todos os bens ou serviços. Ele alcança todos os bens ou serviços. Segundo um levantamento do IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem nessa categoria de bens e serviços no Brasil mais de 1 bilhão de hipóteses de mercadorias, bens e serviços e assim por diante. Dentre essas mercadorias e serviços, existem alguns produtos que eles têm um destaque, digamos assim, né? Ou pelo volume, que é muito grande, ou senão por alguma razão que são produtos que a sociedade tolera o consumo, mas tenta tributar isso para que o consumo reflua, diminua, seja reduzido, né? Então vamos a alguns exemplos práticos. Por exemplo, operações com bens e serviços. Claro, um computador, uma impressora, uma mesa, uma câmera, a luz, tudo isso são bens normais, ou senão serviços, né? Serviços em geral de saúde, transporte e assim por diante. Tudo isso que eu disse, mais de 1 milhão dessas categorias no país, segundo o IBGE. Só que no meio desse 1 milhão existem alguns produtos que eles ou têm uma comercialização muito grande, por exemplo, o petróleo, por exemplo, as bebidas, né? Existem alguns produtos que ele tem uma relevância muito grande dentre todos os bens e serviços. Ou se não, são algumas mercadorias que ela tem algum problema na sociedade, né? Por exemplo, as bebidas alcoólicas. Como nós sabemos, as bebidas alcoólicas, elas causam um problema sério de alcoolismo, de doenças, etc. E também no caso do cigarro, do fumo, né? E também é um produto tolerado pela sociedade, mas como é impossível, sei lá, proibir o consumo, né, não só da bebida alcoólica, como também do cigarro, dos produtos de fumo, então o que o governo faz? O que a lei faz? Tributa bastante, tributa valores altos para tentar que, com o tributo muito alto, a bebida seja menos consumida e o cigarro também seja menos consumida, né? Porque cada uma esses dois produtos tem um problema muito sério na sociedade, né? Bebida causa desastre, uma série de coisas, enquanto o fumo causa câncer e assim por diante, né? Então, o que a legislação tributária pretende? Ela criou uma categoria de imposto seletivo. Como que é seletivo? Seletivo porque ele é selecionado dentre aqueles milhões de bens, seleciona uma pequena quantidade e aí faz uma tributação mais grave, mais alta, mais forte, né? Esse é o imposto seletivo. Muito bem, então aí está a segunda fase que foi exposta lá pelo relator da comissão, que é o Raul. Ele falou, primeiro nós vamos extinguir os 10 tributos que aí estão para criarmos um IVA, um IBS. Depois nós vamos fazer uma criação de tributos, que no caso, então, na criação o IBS e depois o imposto seletivo que eu acabei de explicar. Muito bem, depois tem uma terceira categoria que consta aí na nota explicativa, inicialmente do relatório do Raul. Vejamos o que é. A realocação de tributos, produto de arrecadação. O relatório ele fala realocação de tributos ou senão o produto da arrecadação. O que é a realocação do tributo? Olha, no sistema tributário nacional, hoje nós temos alguns tributos
que eles pertencem a determinado nível de governo, né? Tem um tributo que é, por exemplo, estadual. Tem outro tributo que é federal. Né? Nós temos tributos da União, dos estados e dos municípios. Então, o que esse projeto pretende? É realocar alguns tributos, né? Por exemplo, o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doações, ele hoje pertence ao Estado, né? É da responsabilidade do Estado cobrar, etc. Tal. O IPVA, como nós sabemos também, é do Estado, né? Esses dois tributos, a gente pode afirmar com toda certeza, segundo o Sistema Tributário Nacional, o ITCMD e o IPVA são tributos estaduais. Ora, o que o projeto do Raul pretende? Primeiro, pegar algum tributo desse e realocar o tributo, ou seja, tirá-lo da competência de um ente tributário e colocá-lo no outro, como no caso do ITCMD. Uma das ideias dele é pegar o ITCMD, que é hoje estadual, e realocar para a União, torná-lo federal. E o IPVA? Bom, o IPVA hoje ele é estadual. Uma das ideias que foi pensada é trazer o IPVA para o município, né? Fazer com que a cobrança do IPVA, que é o Imposto sobre Veículos Automotores, ele seja transferido para o município. Porém, houve algum problema em relação ao IPVA, por exemplo, porque toda a estrutura da cobrança do IPVA no país todo já está para o Estado. Todos os estados já têm sua estrutura. Então, o que se pensou? Em relação ao IPVA, mantém para o Estado. E nós pegamos o produto da arrecadação do IPVA, que será cobrado pelo Estado, mas transferimos totalmente para o município. E, ao invés de transferirmos a cobrança e a administração do IPVA para o município, o que seria complicado, então deixamos o Estado e depois toda a arrecadação do IPVA dos veículos daqueles municípios será transferido automaticamente do Estado para o município, né? Então, basicamente, são essas. Então, nós temos, três aspectos que o Raul colocou. Primeiro, a extinção de tributos. Segundo, a criação de tributos. E terceiro, a realocação de tributo ou do produto da arrecadação. Bom, basicamente é o início das notas explicativas, né? Eu queria lembrar que as notas explicativas são diversas, são várias, e nos próximos vídeos a gente vai analisar cada detalhe, né, do que constou do relatório, lembrando que este relatório de notas explicativas ele está totalmente à disposição de qualquer pessoa, basta entrar no site da Câmara, na Comissão Especial da Reforma Tributária, tem uma areazinha lá de nota explicativa, clicou ali, já pode puxar o arquivo e assim por diante. É isso mesmo, Júlia? Isso aí. Bom, pessoal, gostaria de lembrar vocês que vocês podem entrar no nosso blog, tem outros artigos sobre esse assunto e os passados que a gente conversou, que é reformatributária.netcpa.com.br. Encontre a gente nas nossas redes sociais também, que é @netcpa. Exatamente. Eu queria lembrar que essa reunião de ontem, dia 27 de novembro, falou-se lá da hipótese da realização de uma reunião na semana que vem, talvez no dia 4 de dezembro, para que se faça uma votação na comissão, né? A comissão são 35 membros, vai se fazer uma votação. Se for aprovada na comissão, essa matéria vai a plenário, no plenário da Câmara, né? E a comissão estará tentando viabilizar a votação desse projeto ainda em 2018. Segundo revelou o Raul, o nosso presidente eleito, Bolsonaro, teria pedido a ele, Raul, olha, Raul, veja se você consegue fazer a votação ainda em 2018 para a gente ir adiantando esse assunto. Então, nós vamos verificar, talvez haja uma reunião no dia 4 de dezembro, semana que vem,
E, se for possível, talvez essa matéria vá a plenário da Câmara até o final de 2018. Muito obrigado, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo para continuarmos a falar sobre as notas explicativas da proposta de reforma tributária. Muito obrigada, até o próximo vídeo.